Olá, bom dia novamente. Agora sim podemos dar início ao nosso webinar, no qual trataremos de mostrar a vocês o porquê cuidar bem dos fatores ambientais, controlar bem, pode impactar num bom experimento com plantas, né? Antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, o interesse em escutar da Tecnal o que a gente acredita, o que a gente estudou, o que a gente tem de informação a respeito dessa aplicação. E também gostaria de me apresentar. Meu nome é Leandro Marconi, eu sou um dos responsáveis da direção da empresa pelo departamento comercial e de aplicações e marketing também, que juntos nos unimos para poder apresentar esse webinar para vocês. Dando início à apresentação, eu vou falar um pouquinho da Tecnal. A Tecnal hoje é uma empresa já bem conhecida no mercado, então eu acredito que muitos de vocês já conhecem a Tecnal, mas não custa nada reforçar e até atualizar um pouquinho para todos como que a Tecnal vem trabalhando hoje e como também podemos assessorar vocês no dia a dia dos seus experimentos e análises laboratoriais, passando um pouquinho para campo, que a gente também tem trabalhado nisso no dia a dia, né? O que a Tecnal faz? Indo bastante direto ao ponto, a Tecnal fabrica equipamentos científicos, equipamentos para aplicação em laboratório também, né? Tanto é que há anos atrás nós nos chamávamos Tecnal Equipamentos para Laboratórios, passamos para equipamentos científicos, justamente por esse crescimento do campo de aplicação dos nossos produtos. Então, continuamos no laboratório, passando também a fazer experiências relacionadas ao campo, que tem muito a ver com a área de agricultura. E, em geral, buscamos desenvolver, fabricar equipamentos práticos e eficientes, que no final pode proporcionar uma melhor experiência e operação por parte do operador, do usuário, né? Sempre buscando também, falando em praticidade, de forma, a gente fala muito bastante hoje em dia, né, na questão de intuitiva, né, de intuição, e também resultados expressivos. A Tecnal tem um campo de aplicação bastante extenso. A gente divide de maneira geral as aplicações em 7 campos. Vou passar bem rápido por eles aí. O primeiro, que é açúcar e etanol. Alguns de vocês com certeza fazem parte desse ramo. A Tecnal teve início lá na década de 70, na verdade em 76, muito focada para a área de açúcar e etanol, onde todo mundo sabe aqui a questão do crescimento por conta do proálcool. Porém, a gente depois foi crescendo para outros segmentos, com bastante foco no que é, principalmente hoje em dia, o que é relacionado à agricultura, né? Que daí tem relação a alimentos, porque depois, como matéria-prima, entra para a indústria de alimentos, bebidas concentradas, que seria parte de nutrição animal, solos, ligação com análise de efluentes, laboratórios de prestação de serviços e por aí vai, tá? Entrando outras linhas aí também. A gente tem mais de 100 produtos em linha, desde aí, nessa foto, mostramos alguns equipamentos, destilador de nitrogênio, proteína, determinadores de gordura, moinhos, muito equipamento para preparação de amostras para posterior análises também, sendo que também temos soluções personalizadas, né? E aí entra o que a gente chama do nosso departamento de equipamentos especiais, tá? Então, caso vocês tenham alguma necessidade, algum cliente tem alguma necessidade de alguma adaptação, alguma mudança, ou até em determinado momento uma melhoria de algum equipamento, né? Podem nos buscar para a gente fazer essas adaptações, inclusive relacionadas às câmaras ou salas climáticas, as quais nós vamos falar bastante nesse webinar de hoje. A Tecnal é certificada ISO 9001-2018 pela ABNT, o que garante aí o controle de qualidade, né? Elevado controle e qualidade dos nossos
equipamentos, sendo que um por um dos produtos fabricados aqui por nós são testados rigorosamente no nosso departamento de controle de qualidade. Aqui são alguns clientes, tivemos que escolher alguns dos mais conhecidos, são clientes nossos nos últimos anos, e seguem comprando, seguem contando com o nosso serviço. Dá para ver aí a grandeza do leque de aplicações que os nossos equipamentos possuem, né? Falando sobre suporte técnico, a Tecnal tem toda uma cadeia de assistência técnica em todo o Brasil, através de empresas de assistência técnica, através da nossa própria empresa de assistência técnica do Estado de São Paulo, que é a Tecnálise, ou através do próprio suporte técnico da equipe comercial, já que todos os nossos vendedores de campo, ou seja internos, são treinados também para poder prestar qualquer tipo de auxílio que seja necessário. A Tecnal, atualmente, a gente conseguiu estar aproveitando ao longo dos 40 anos, esse ano nós vamos mudar, porque vamos completar 45 anos da existência, e a gente se baseia muito no trabalho desse tripé, né? O trabalho da empresa, o trabalho do vendedor, ou seja, a estrutura do departamento comercial e de aplicações, e o cliente, são vocês, juntos trabalhamos pela ciência, pelo desenvolvimento da ciência em nosso país. Vale a pena também reforçar que, além dos equipamentos fabricados por nós, a Tecnal representa outras 18 empresas internacionais no Brasil, com diferentes ramos de aplicação, segmentos de aplicação. E queria também comentar, pode ser que muita gente não saiba, a Tecnal vem passando por um processo de internacionalização da empresa, onde a gente tem chegado aí, chegamos já a 18 distribuidores em toda a América Latina. Então, desde o México até o Uruguai, nós temos distribuidores, sendo que atualmente a gente conseguiu um resultado aí, cada 4 equipamentos fabricados da Tecnal, um já é para exportação, ou seja, a gente tem ganhado mercado e conseguimos alcançar muitos bons resultados, provando, não só dentro da Tecnal, mas também fora para outros países, né, cruzando fronteiras, do quanto a Tecnal tem qualidade, o quanto que a gente pode prestar de bons serviços, ajudar no desenvolvimento da ciência. Tá? Vamos agora direto para o assunto do webinar, e em seguida o próximo slide já vamos trocar aqui de responsável pela apresentação. Vou passar a palavra para a Larissa Avilho. A Larissa é uma engenheira agrônoma, trabalha conosco há alguns meses, e vem, inclusive, de outras empresas onde ela tinha sido cliente nossa na utilização de câmaras climáticas, né? Então, ela conhece bastante do tema, o qual ela vai, com certeza, mostrar para vocês o quanto que é importante não deixar que fatores ambientais impactem no experimento com plantas, sendo que a ideia é a gente sempre ver a modernização, industrialização, né, maiores controles, sair do campo, trazer para um ambiente onde passem a conseguir ter melhores controles, com maior precisão, maior homogeneidade e menor interferência de ambientes, de condições externas, né? Então, e depois disso, no final, o Anderson Santos, que é nosso especialista de produto aí da parte comercial dessas câmaras, também vai falar um pouquinho com vocês. Tá legal? Um prazer. Apesar de não estar vendo muita gente, vocês agora, né? Vocês me veem, um prazer conhecê-los e gostaria de agradecer mais uma vez pela participação e interesse. Muito obrigado.
Olá, pessoal, bom dia. Agradeço pela participação de todos. Também agradeço a apresentação aí do Leandro. Então, a gente vai dar início, de fato, à nossa apresentação de hoje. Aqui estão os tópicos, né, que a gente vai conversar hoje nessa apresentação. Primeiramente, eu vou falar sobre os fatores ambientais e a influência desses, né, no comportamento das plantas. Depois a gente vai entrar um pouco no experimento com plantas, como eles podem ser feitos. Depois a gente passa para as câmeras de crescimento. E por último, para a nossa câmara de crescimento, né, que é a T4002. E nós vamos finalizar com as perguntas. As perguntas, elas poderão ser feitas pelo chat. E se tivermos tempo, elas serão respondidas no final da apresentação ou então por e-mail após o webinar. Antes de começar a falar sobre a influência dos fatores ambientais no comportamento de plantas, não tem como a gente não falar sobre os termos fenótipo e genótipo, né? O genótipo, ele se refere a toda a parte de constituição genética de um organismo, então de uma planta. Enquanto o fenótipo corresponde às características que são visíveis em uma planta, então que elas podem sofrer modificação de acordo com o ambiente que elas são cultivadas. Então, de uma maneira geral, para simplificar, o fenótipo ele é resultado da interação entre a característica genética e as condições ambientais que essa planta é exposta. Dessa maneira, a gente consegue visualizar alguns fatores, né, que mais afetam o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Então, aqui a gente tem alguns circulados, né, que seria a temperatura, a luminosidade, né, ou radiação, a questão das chuvas, o nível de CO2, que é um assunto que vem sendo bastante comentado devido ao incremento, né, de CO2 com o passar do tempo. Então, vem a questão dos nutrientes, que vão possibilitar aí o crescimento das plantas. De uma maneira bem simplificada, né, porque se a gente decidir se aprofundar, fica um tema assim, bem extenso, os fatores ambientais, eles controlam, em parte, todos os processos fisiológicos. Então, desde a germinação, a respiração, até a senescência, que seria o envelhecimento da planta, né? E isso, de certa forma, impacta, né, no ciclo de desenvolvimento da planta, que seria quando a planta passa pelos seus estágios fenológicos. Então, a gente pode dizer que os fatores ambientais, eles vão influenciar nesse ciclo de desenvolvimento da planta, podendo ser atrasar esse desenvolvimento. Aqui é uma atividade bem básica que foi realizada por estudantes para mostrar o efeito do meio ambiente no crescimento das plantas. Então, foi feito um teste bem simples, né, com um arroz, que foi cultivado por 14 dias. Nesse experimento, tinha as plantas em condição controle, né, que foram cultivadas em temperatura ambiente e receberam no mínimo 12 horas de luz e tiveram os outros tratamentos. Então, o tratamento onde foi recebido uma irrigação com uma solução salina, o tratamento que foi exposto a uma irrigação irregular, plantas que foram expostas ao frio em temperatura menor que 10 graus por 10 a 14 dias, e o tratamento que foi exposto ao calor, onde o vaso foi inserido num recipiente de plástico transparente, similar ao que ocorre numa estufa, e a iluminação também ambiente. E nessa condição, a temperatura permaneceu em todo o experimento acima de 35 graus. As demais condições, eles continuaram as mesmas, né, que o tratamento controle. Então, após 14 dias, a gente pode perceber como é possível notar as diferenças entre as plantas. Então, a planta que foi exposta ao calor, a seca e o frio, elas ficaram bem debilitadas quando comparadas às plantas do tratamento controle. Só para sintetizar essa questão dos fatores, né, o quanto isso influencia no comportamento das plantas. Agora, entrando um pouco sobre esses fatores ambientais, a gente vai falar sobre a temperatura. A temperatura, ela é o fator que mais impacta, né, a produção das culturas, porque ela afeta todos os processos fisiológicos. Aqui, na tabela ao lado, a gente consegue perceber que cada fase de desenvolvimento da planta
tem uma temperatura ideal, sendo que abaixo e acima dessa temperatura, no caso a mínima e máxima, esse processo não ocorre. Então, além disso, é importante notar que essa temperatura influencia não só na planta em geral, mas em cada processo do seu desenvolvimento. Conforme a gente observa o aumento de temperatura, isso pode ser relacionado com o aumento de fotossíntese. Isso, entretanto, até uma temperatura de 35 graus, porque após isso, a respiração aumenta muito e a fotossíntese diminui, e isso pode prejudicar o crescimento da planta. Cada espécie vai possuir uma faixa de temperatura adequada. Aqui a gente pode citar as plantas de clima temperado e de clima tropical. As plantas de clima tropical são plantas mais adaptadas às altas temperaturas, enquanto as plantas de clima temperado, elas são adaptadas a temperaturas mais amenas e elas podem sofrer grandes perdas se forem expostas a altas temperaturas. Aqui é mais uma tabela só exemplificando como existe diferença, né, de temperatura para cada espécie. Então, aqui na tabela, a gente pode observar a faixa de temperatura para a germinação de sementes de diversas culturas. Por exemplo, o alface, ele tem uma temperatura mínima de 4 graus para germinar, enquanto o trigo, a temperatura mínima é de 20 graus. E reforçando, abaixo ou acima da temperatura, né, os limites aí do mínimo e máximo, esse processo é prejudicado. Agora a gente vai entrar na questão da luz, né, na intensidade luminosa. A luz, ela é o componente principal da fotossíntese, né, que seria, então, a planta, através da absorção de luz solar e dióxido de carbono, liberar o oxigênio e também glicose para ser usada como reserva de energia para as plantas. Quando a gente fala sobre a luz, 3 fatores são importantes. Um diz respeito à intensidade luminosa, isso está extremamente relacionado à maximização do crescimento da planta, ou seja, algumas culturas apresentam máxima de crescimento com alta taxa de intensidade luminosa, enquanto outras apresentam um alto crescimento com uma intensidade menor. Também o fotoperíodo, que seria um outro fator, que seria a duração de luz durante o dia, e isso afeta o metabolismo, já que a maioria das reações metabólicas numa planta ocorre em presença de luz. E outro fator seria a distribuição espectral, porque a luz ela é formada por um espectro, né, que é composto por vários comprimentos de onda. E isso tem muita diferença no crescimento das plantas. Esse espectro de cores que formam a luz, como a gente pode observar aqui na figura ao lado, que vai do violeta até o vermelho, cada cor ela tem uma função específica nas plantas. A luz visível, ou seja, a luz que é visível sob o olho humano, ela está situada na faixa de 400 a 700 nanômetros. E essa é a radiação que a planta utiliza para fazer a fotossíntese. Por isso é chamada de radiação fotossinteticamente ativa. Uma das coisas que vem sendo utilizada atualmente é a iluminação artificial para manejar esse processo fotossintético. Não em cultivo a campo, que isso é impossível, mas em cultivo fechado. Aqui, só para exemplificar o que foi dito no slide anterior, a gente tem aqui na figura mostrando, né, a faixa, né, de 400 a 700 nanômetros. A luz visível, ela é aparentemente branca, mas ela é composta por um feixe com diversas cores, e essa é a luz que as plantas podem utilizar para a fotossíntese. Então, a cor que se situa cerca de 400 a 500 nanômetros é uma luz azul, né, azul-violeta, e essa luz ela é ideal para a fotossíntese e crescimento vegetativo das plantas. Enquanto a luz mais tendendo para o vermelho, ela é ideal para o crescimento do caule, floração e produção de clorofila. A faixa próxima à luz verde, ela é, na maioria das vezes, inutilizada pelas plantas, tá? Agora vamos falar sobre a umidade relativa. A umidade relativa ela está extremamente ligada ao rendimento das culturas.
ela afeta principalmente os processos de transpiração da planta e também está muito ligada à ocorrência de doenças. Ambas as situações de alta ou de baixa umidade relativa são prejudiciais para a planta, tá? Em alta umidade relativa, a gente pode observar o fechamento dos estômatos como forma de defesa da planta, né? Com o fechamento dos estômatos, a gente tem uma redução na transpiração. Isso é acompanhado da redução do transporte, né, e da absorção de nutrientes. Isso tudo afetando, então, o metabolismo da planta. E se isso for associado a um aumento de temperatura, a gente pode observar o aumento na ocorrência de doenças. Enquanto o contrário, em baixa umidade relativa, a planta tem um aumento da transpiração, e com o aumento da transpiração, a gente observa uma redução da taxa de fotossintética, isso prejudicando o crescimento da planta. Como a transpiração aumenta demais, a planta aumenta o seu consumo de água, e isso pode levar à condição de déficit hídrico, que seriam as murchas, né? As plantas perderem a capacidade de não conseguirem absorver mais água. Desculpa, gente. Entretanto, a umidade relativa ideal ela vai depender de cada espécie, né, como os demais fatores. Podemos dizer que uma faixa adequada varia entre 50% e 70% para a maioria das espécies. Agora a gente vai entrar um pouco no dióxido de carbono, que é um fator que vem sendo bastante preocupante no cultivo de plantas, já que aí as previsões são de aumento de CO2, né, de acordo com o passar do tempo, né. O CO2, ele regula os processos vitais da planta, como respiração, metabolismo, né, a parte de trocas gasosas, e também influencia no comportamento estomático. O carbono, ele é utilizado como substrato na fotossíntese. E muito se diz que o aumento, né, no fornecimento de carbono pode ser benéfico para a planta. Esse aumento, nessa relação da eficiência, né, isso vai depender muito do tipo de planta, né, do metabolismo, entre plantas C3 e C4. De uma maneira bem simples, né, para explicar as plantas C3 e C4, as plantas C3 são plantas que formam um composto com 3 carbonos no momento da fotossíntese, enquanto as plantas C4, elas desenvolveram um mecanismo complementar à via C3, e elas conseguem formar um composto com 4 carbonos, né, na fotossíntese, o primeiro composto aí. Então, a gente pode dizer que as plantas C4, elas já são eficientes no uso do carbono, mais do que a C3. Aqui na figura ao lado, a gente tem um trabalho que foi feito, onde ele compara a concentração de CO2 com a taxa de fotossíntese. A gente pode perceber que, enquanto as plantas C3, ela respondeu quase de forma exponencial ao aumento do CO2, as plantas C4, a partir de um ponto, essa taxa ela permaneceu constante. Então, reforçando, né, que talvez esse aumento de CO2 seja mais positivo para as plantas do tipo C3, mas isso também tem relação com a temperatura. Se o aumento do CO2 for acompanhado de um aumento da temperatura, isso também pode prejudicar a questão aí de fotossíntese e do crescimento da planta no geral. A concentração também vai depender de cada espécie, mas cerca de 1000 partes por milhão já representa altas taxas de crescimento para a maioria das culturas. Esse aqui foi mais uma foto que eu achei bastante interessante, que compara o crescimento de mudas, né, de arroz de setária, né, uma planta C3 e uma planta C4, aos 21 dias de idade, e elas foram expostas a concentrações de CO2 que variaram de 30 a 800 partes por milhão. Então, a gente pode perceber aqui que as plantas C4, elas responderam, né, ao aumento do CO2, porque a gente observa que elas apresentaram um crescimento, né, entretanto, elas não responderam de forma tão relevante quanto as plantas C3, mostrando então que elas respondem também, mas não de maneira tão significativa. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de pesquisa com plantas. Em primeiro momento, eu queria definir, né, o que é um experimento, né, embora todos devam saber, mas só para a gente se alinhar. Um experimento, ele é um procedimento planejado a partir de uma hipótese
que visa provocar fenômenos em condições controladas para que você consiga observar o seu resultado e analisar o que você está buscando, né? O que se refere a esse termo, né, condições controladas? Ele se refere à questão que somente os fatores que estão sendo estudados, ou seja, os meus tratamentos, podem variar. E isso é um princípio básico da experimentação. Isso envolve toda a questão de delineamento experimental, mas só para deixar de uma maneira bem resumida, tá? Por que esse é um princípio básico da experimentação? Porque isso elimina as fontes de variação do experimento, trazendo aí precisão, né, nesses experimentos e confiabilidade nos meus resultados. Isso é muito importante, porque um experimento é algo que é bastante difícil, né, de ser planejado, de ser conduzido. Então, quanto mais preciso, melhor será nosso resultado. Isso vale para todo tipo de experimento, não só experimento com plantas, tá? Aqui eu vou mostrar algumas maneiras que esses experimentos eles podem ser feitos, né, com plantas. A gente tem experimentos a campo, onde você não tem nenhum controle sobre os fatores ambientais. Talvez você possa escolher o solo, um tipo de solo, a questão da adubação, mas em relação a fatores como iluminação, chuva, temperatura, isso não é controlado. A gente tem também os experimentos em casa de vegetação, ou também muitas vezes chamada de estufa, onde, dependendo da estrutura, né, da sua casa de vegetação, você tem um controle parcial dos fatores. E, no último caso, a gente tem as câmaras de crescimento, onde você tem controle total desses fatores ambientais. Agora vamos falar um pouco sobre casa de vegetação. A casa de vegetação, elas são estruturas, né, de construção variável. Elas podem ser de plástico ou de vidro, então de qualquer material transparente, e elas são estruturas que são construídas em ambiente exposto, né, no campo, geralmente. O que ocorre, né, na casa de vegetação? Quando os raios luminosos atingem a estrutura da casa de vegetação, parte desses raios eles atravessam, né, a estrutura ali da casa de vegetação, que é um material transparente. Parte dessas ondas, ela reflete, né, só que ela não consegue, né, reflete, então ela não consegue ultrapassar a barreira da casa de vegetação. Isso provoca um aquecimento nos corpos internos da casa de vegetação. Outra parte dos raios luminosos, eles são refratados, mas eles também causam aquecimento na parte superior da casa de vegetação. Então, de uma maneira geral, essas três ondas, eles acabam por aquecer o ambiente interno, né, da casa de vegetação, e tendo o que nós conhecemos como chamado efeito estufa. Esse efeito, ele é observado principalmente em regiões tropicais, nos meses secos e quentes, quando a umidade ela é inferior a 25 graus, e a umidade relativa menor que 50%. Isso associado à alta intensidade luminosa. De modo geral, a temperatura do ambiente, né, dentro de uma casa de vegetação, principalmente no horário de alta intensidade luminosa, que seria das 12 às 14, ele chega a ser superior a 50 graus. E isso é algo que eu posso falar porque eu conheço bastante. E chega mesmo, assim, acaba sendo insuportável trabalhar dentro de uma casa de vegetação, principalmente nesse horário. A temperatura média, né, no interior da casa de vegetação, então, ela vai ser sempre mais elevada que a temperatura do ambiente externo. E isso vai variar de acordo com a região ou local que ela for construída. Isso tudo pode causar estresse térmico nas plantas. O efeito da alta temperatura nas plantas, ele é diverso, né? Então, vai desde a inibição na germinação de sementes, redução de crescimento, pode alterar a fotossíntese e a fenologia das plantas, pode contribuir para a perda de água, pode diminuir o rendimento das culturas e a qualidade dessas colheitas e também causar estresse oxidativo. Aqui na tabela ao lado, então, foi destacado algumas variáveis que devem ser observadas, né, em casa de vegetação e como isso se relaciona com a planta, tá? Então, a temperatura no ar interno, ela está extremamente ligada às funções metabólicas da planta.
A umidade relativa está ligada aos mecanismos de troca, né, troca gasosa, e também controle térmico na planta. A radiação da parte externa, ela está ligada aos processos de fotossíntese, também provoca o aquecimento. E também a questão da iluminação no interior da casa, que está ligada à fotossíntese, né, então da parte de crescimento e desenvolvimento, e também a concentração de CO2. Como a gente viu, é bem importante para o processo de fotossíntese, então, do desenvolvimento e para outros processos da planta. Agora a gente vai dar início sobre as câmaras de crescimento. O que são, né, câmaras de crescimento? São equipamentos com controle preciso dos parâmetros ambientais, então luz, temperatura, fotoperíodo, umidade e composição do gás atmosférico. Pode ser, né, CO2, oxigênio. Ela permite que se tenha um monitoramento quase que, como posso dizer, ali no momento, né, você está toda hora monitorando esses parâmetros que foram configurados. Ele é um equipamento versátil e tem diversas aplicações, dependendo do objetivo do seu estudo, tá? Eu considero que as câmaras de crescimento, ela é um sonho de consumo, assim, né, para o pesquisador, analista ou estudante. Eu, pelo menos, quando tive a oportunidade de trabalhar com uma câmara de crescimento, foi, assim, uma salvação. Porque você consegue observar os resultados de uma maneira muito mais precisa. Algumas vantagens, né, da câmara de crescimento. Ela reduz a variabilidade fenotípica, né, quando comparada com a casa de vegetação. Se vocês se lembram lá no início, né, que eu disse que o fenótipo, que é tudo que a gente consegue observar na planta, ele é influenciado pelas condições ambientais. Então, quando você consegue eliminar ou reduzir esse fator ambiental, a expressão na planta ela é uma questão mais assertiva, que te permite visualizar isso de uma melhor maneira, né, para o seu experimento. Ela possibilita aí o pesquisador ou o usuário o controle preciso das condições ambientais para o cultivo de plantas. E, além disso, ela pode reduzir o tempo, a área e a mão de obra necessária para você estar desenvolvendo o seu experimento. Essa aqui, a fotinha ao lado, é um modelo da nossa câmara, com 2 portas, e depois, mais à frente, o Anderson vai detalhar melhor. O objetivo principal para se utilizar as câmaras de crescimento é para simular um ambiente padrão ou algum ambiente que foi definido de acordo com o objetivo da sua pesquisa, no qual essas plantas vão ser cultivadas. Isso é muito importante, né? Principalmente em pesquisas de melhoramento genético e também de fisiologia vegetal. Outro objetivo também seria estudar o efeito, né? Que efeito um ou mais parâmetros ambientais tem em uma resposta específica na planta. Então, como eu disse, você consegue observar isso de maneira muito mais assertiva e isso vai aumentar, né, a precisão do seu experimento. Aqui é uma comparação que foi feita entre as câmaras climáticas e uma casa de vegetação, né? Então, na câmara, você consegue ter controle dos fatores ambientais, você elimina aquela questão de estar exposto ao calor excessivo ou a baixa umidade relativa. No caso, algumas casas de vegetação têm essa estrutura, mas não são todas, tá? Que possuem essa questão de climatização. Você consegue simular, né, aqui as condições desejadas, monitorar as variáveis, tem a questão de adição ou omissão de gases, é um ambiente estéril, o erro experimental é muito baixo, porque você tem uma homogeneidade no seu ambiente, você não tem oscilação entre as parcelas experimentais ali, principalmente temperatura e umidade, você pode usar um número baixo de repetições quando comparado a um experimento em casa de vegetação. Isso você consegue também reduzir, né, o tempo de execução do experimento, que é aquilo que eu disse, né? Se a gente conseguir manter as condições próprias que a planta precisa para se desenvolver, a gente consegue afetar, né, assim, de maneira benéfica o desenvolvimento de uma planta. E aqui outras questões também que é importante considerar, ela não é um ambiente insalubre, né, para o usuário, né, porque ele não está exposto aí a situações de calor excessivo.
Não precisa de mão de obra, né, a menos para montar o experimento, uma pessoa só consegue conduzir um experimento em câmara. Ela já é um equipamento pronto e, de uma maneira geral, é uma ferramenta uma ferramenta tecnológica, né? Então, uma inovação para estar se realizando experimento com plantas. Essa foto pode ser um pouco impactante, tá? Mas foi só para chamar a atenção que isso é uma situação que pode ocorrer, porque as casas de vegetação são estruturas construídas em ambiente aberto. Então, estão expostas às intempéries, né? Como chuva ou vento forte. E também tem uma outra questão que eu acho importante frisar, é que isso, por experiência própria, né? Você sai na sexta-feira, né, do seu trabalho, deixa tudo funcionando bem, quando você retorna na segunda, você percebe que seu sistema de irrigação ou a sua umidificação deu problema. E as plantas passaram aí por um estresse térmico gigante, ou seja, na segunda-feira você descobre que você perdeu o seu experimento. Então, essa é uma questão que pode ocorrer, e isso não é nada bacana, né, para quem está conduzindo um experimento. Aqui eu vou falar alguns exemplos, né, de utilização de câmara de crescimento, mas isso não se limita, tá? Porque ela tem funções diversas, né? Ela tem sido bastante utilizada para avaliar o efeito das mudanças climáticas, né, no cultivo das plantas e também com os problemas, né, fitossanitários, ou seja, a ocorrência de pragas e doenças. A questão do uso dos defensivos, né, agrícolas, não só os químicos, mas também os biológicos, em interação com os fatores ambientais. Então, como que esses produtos se comportam nas plantas expostas a certas condições, né? Não só no momento da aplicação, mas condições de cultivo. O crescimento de plantas em interação com micro-organismos benéficos, isso é muito importante, já que, se você comparar com um experimento a campo, é muito difícil observar o efeito, né, de um micro-organismo específico, já que no solo você encontra não só um micro-organismo, mas uma microbiota muito diversa, e isso não te permite observar o efeito benéfico desse micro-organismo, né? Então, é muito interessante. No melhoramento genético, as câmaras são utilizadas. Existe uma técnica, né, de speed breeding, que é uma reprodução rápida, onde eles conseguem acelerar esses programas, né? Numa das etapas, isso consegue ser acelerado e trazendo benefícios, já que um programa de melhoramento genético é geralmente bastante extenso. Outro experimento que é bastante realizado em câmaras é a parte de nutrição, então, para acompanhar, né, como que a planta está absorvendo esses nutrientes. Para a cultura de tecidos, germinação e armazenamento de sementes, crescimento aí de fungos ou algas, insetos, e também armazenamento de outros materiais biológicos. Como eu disse, ela possui diversas aplicações, então pode ser utilizado para qualquer área, né, dentro da parte de ciências. Isso vai ser adaptado conforme a necessidade. Aqui são alguns exemplos, né, que a câmara permite você trabalhar com diversas plantas, né, de diversos tamanhos. Então, aqui em cima a gente tem uma foto de cultura de tecidos. Aqui a gente tem plantas com tamanhos, alturas diferentes. E aqui ao lado a gente tem uma sala de crescimento, que o Anderson também vai estar falando um pouquinho para vocês na sequência. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, e agora eu passo a palavra para o Anderson, que é o gerente de produto e responsável aí pela linha das câmaras de crescimento. Muito obrigada. Olá, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Anderson, eu sou gerente de produtos aqui na Tecnal e sou responsável por essa linha de equipamentos, né, que são as câmaras climáticas, além de outras empresas também internacionais, como o Leandro comentou, que eu sou o gerente responsável aqui no Brasil. Dentro dessas câmaras, né, que nós comercializamos aqui,
nós temos dois modelos, né, que são os modelos principais, que é o modelo TE4002/1 e o TE4002/2. Eu gostaria de chamar a atenção que a única diferença para os dois modelos é a quantidade de portas. Então, nós podemos notar aqui nos próximos slides, na próxima imagem, que a capacidade vai ser a mesma, né, para ambos os modelos, e o que vai mudar realmente é uma ou duas portas. Inicialmente, nós comercializávamos apenas um modelo com uma porta, mas em alguns laboratórios, né, devido à falta de espaço, essa única porta, né, quando aberta, ela necessita de um espaço maior, né, dessa amplitude maior, para você conseguir abrir a porta. Então, dessa forma, desenvolvemos um modelo com duas portas, né, que limita, né, essa abertura, e você consegue, né, colocar ela num corredor de uma universidade, por exemplo. Porém, né, no modelo duas portas, como nós podemos ver na foto, na imagem, ela fica com essa barra, né, no meio do equipamento. Então, a gente precisa definir, né, junto com o cliente, né, o que seria melhor para ele, né? Um espaço maior, né, ou uma porta, né, com tamanho reduzido, porém que ele consiga fazer, colocar seus experimentos ali dentro. Nessa imagem, a gente consegue observar também a parte de iluminação, né, que a câmera é composta por três patamares, né, três estágios, e dentro dessas estantes, né, cada estante possui sua própria iluminação, que fica ali a 40 milímetros de altura, e você consegue também otimizar muito a iluminação, né, nesse espaço. Tá? Como o Leandro disse inicialmente, como nós somos os fabricantes, nós conseguimos, né, aí atendendo a vários parâmetros, a fazer uma câmera de acordo com a necessidade do cliente. Então, para isso, a gente faz uma série de pesquisas junto com o nosso departamento de engenharia e desenvolvimento, para fazer esse planejamento junto com o cliente. Hoje, esse modelo 4002, tanto a barra 1 quanto a barra 2, ela está fixa, né, com a temperatura de 10 a 40 graus, com 3 níveis, né, de prateleiras, e contemplando 8 lâmpadas fluorescentes por andar, que dá na faixa de 140, 150 micromols a 40 milímetros. E além dessa questão, a questão do armazenamento, né, em dados via USB. Então, você consegue gerenciar esses dados, né, do seu equipamento. A cada minuto, se você quiser, você coloca o pendrive lá, ela vai exportar para você depois todas essas questões de temperatura, umidade, tudo que você definiu no equipamento, você consegue pegar depois através desse pendrive, né, e colocar no seu arquivo. Então, possui 3 bandejas fixas a 400 milímetros. A litragem dela, em ambos os modelos, é de 1.200 litros. E além daquela porta externa que nós vimos, ela possui também uma porta interna de vidro. Isso garante, né, ainda mais uma homogeneidade no equipamento, né, e permite que você consiga visualizar o interior da sua câmera, sem que tenha que ficar abrindo a porta toda hora e interferindo, né, vamos assim dizer, na temperatura e umidade do equipamento. E lembrando que a umidade nesse equipamento, né, é fixa em 40% a 80%, mas nós conseguimos ainda, de acordo com a necessidade do cliente, fazer alguma variação um pouco limitada ainda, mas nós conseguimos sim aumentar um pouco esse range depois. Na questão de segurança, né, o equipamento possui uma série de sistemas de segurança que permite que o equipamento, né, opere com muita qualidade e muita segurança. Então, por exemplo, ele tem o sistema de segurança contra superaquecimento. Então, caso haja algum problema elétrico, né, o equipamento começa a aquecer demais, esse sistema de segurança é ativado e o equipamento é desligado automaticamente. Ele possui um sistema de anticongelamento. Então, caso se perca, né, a temperatura do equipamento e comece a gelar muito, né, acima do desejado, o equipamento também vai fazer o desligamento e vai evitar que se congele, né, esse material, esse produto dentro da câmara. E tem também um sistema de segurança contra a falta d'água. Na questão de falta d'água, esse equipamento ele trabalha junto com osmose reversa, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, mas antes eu queria chamar a atenção pelas dimensões do equipamento. Muitas vezes, né, o local que a gente vai instalar o equipamento possui uma porta muito pequena, ou é no terceiro andar, né, de um prédio, uma universidade, por exemplo.
Então, o equipamento, ele tem, né, uma certa, um tamanho um pouco grande, né? Então, a gente precisa sempre definir junto com o cliente aonde vai ser instalado, né, essa câmara, para a gente poder avaliar as condições, né, que a gente vai fazer a entrega desse material no cliente. Esse equipamento que está na tela é o osmose reversa que eu comentei com vocês. Então, ele que é responsável por gerar, né, essa água de qualidade que a gente vai precisar lá no equipamento para fazer a questão da umidade, né, para a gente conseguir uma umidade boa. Esse modelo, ele possui um sistema automático de nível. Então, não tem necessidade de ficar preocupado, né, se o barrelete está com muita água, pouca água, porque automaticamente o próprio osmose reversa, ele faz, né, esse abastecimento do equipamento. Então, é mais uma vantagem, né, para esse produto, que você não precisa se preocupar com o nível de água. Então, mesmo no final de semana, ele vai abastecer a câmara e você não corre risco de faltar água na câmara, ok? E esse desenho aqui também para falar para vocês um pouco sobre as nossas salas de crescimento. Então, caso, né, o experimento demande uma quantidade maior de vasos, né, e você tenha na sua empresa um local onde pode ser construído, nós podemos também avaliar e construir uma sala sob medida. Então, isso vai depender muito do espaço que tem no local, porque essa sala realmente é feita de acordo com a necessidade. Nós chegamos a fazer sala com 8 metros por 8 metros por 5, então isso é um modelo bem característico, né, e bem exclusivo de cada cliente. Então, caso as câmaras fiquem muito pequenas, né, para o projeto de vocês, nós conseguimos também atender com essa sala de crescimento, que fica um tamanho bem maior. E finalizando, né, a questão das perguntas, eu vou ver aqui com a nossa equipe se tem as perguntas já aqui para a gente responder algumas, se der tempo. Senão também vocês podem mandar depois por e-mail, que a gente vai respondendo em seguida. Acho que a gente poderia mandar por e-mail depois as questões, né? Deixa eu ver aqui. Então, ok, pessoal. A gente agradece, né, a oportunidade de demonstrar para vocês e falar um pouco mais sobre a nossa empresa, sobre nossos equipamentos. E quanto a essas questões, vocês podem encaminhar no nosso contato, né, no nosso e-mail, que é contato@tecnal.com.br, ou até mesmo pelo nosso telefone, né, que é o 19 2105 6161, que nós responderemos também as questões e ficamos à disposição para esclarecer qualquer outras dúvidas também. Mais uma vez, em nome de todos aqui da equipe, da nossa diretoria, nós agradecemos, né, a disponibilidade de vocês em participar. Em breve teremos outras também, né, outro webinar nesse formato, e ficamos à disposição, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos.